meninas, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é uma que fala Isso aqui é uma quefela raiz, assim, que eu vou preparar pele, fazer olhão e tudo mais. Eu não sei se vocês viram nos vídeos anteriores, gravei não, né? Tava toda maquiada, linda e bela, maravilhosa, que eu tinha feito uma empresa lá de Campinas. Aí eu aproveitei e gravei vídeo pra vocês. Mas eu tô com vontade de fazer, tipo, aquela super produção, só que eu mesma, né? E aí eu falei, gravo tutorial, eu faço uma que fala. Porque eu tô querendo também conversar com vocês sobre alguns assuntos. Então pensei, vou fazer uma que fala, que aí eu aproveito que eu quero falar sobre esses assuntos, me maquio, faço a preparação toda linda bela, também falo sobre assuntos. Então vamos começar. Vou usar essa base aqui da True Match, que é da L'Oreal, e vamos conversar. Eu queria falar, gente, sobre ansiedade, procrastinação e o TDAH. TDAH é o quê? É uma disfunção cerebral. Eu tenho, que muitos adultos têm, e que a gente sofre muito. Então, assim, quando você é criança, o TDAH é interessante. A pessoa fala, ai, que dó, tem TDAH. Depois que você fica adolescente, adulto, o TDAH você é considerado uma pessoa preguiçosa. Cara, o que eu vejo de preconceito. Por que eu tô falando disso ultimamente? Gente, essa base é maravilhosa, ela parece um mousse, enfim. Pra quem não sabe, eu vou tentar introduzir rapidamente o TDAH. Ele é uma disfunção cerebral. Então, tem algumas coisas que quem tem TDAH tem algumas características que, por conta do cérebro que a gente tem, não porque seja um defeito nosso. Essas características que eu vou falar pra vocês pode ser apenas um defeito da pessoa normal, como qualquer ser humano. Por exemplo, uma pessoa muito teimosa. E isso é porque é de mim mesmo, sabe? Tipo, é um defeito meu e não por conta do TDAH. Então, eu vou falar algumas características do TDAH que talvez você pode falar, Mafê, mas eu também sou assim, então eu também tenho TDAH. Às vezes não, gente. Às vezes sim, às vezes não. Às vezes não, às vezes é só defeito mesmo seu. Mas se quem tem TDAH, gente, não sou eu falando que eu tenho TDAH, tá? Eu já passei com psiquiatra, psicóloga. Então, assim, eu tenho um laudo diagnosticada, tá? Com isso. Não achei no Google, ninguém falou pra mim, foram profissionais mesmo da área. Enfim, TDAH são pessoas, adultos, crianças, adolescentes que agem com impulsividade. A gente é muito impulsivo. A gente tem um pequeno problema de esperar. Por exemplo, assim, não que a gente não consiga esperar, mas a gente fica mais... Por exemplo, quando eu vou no restaurante, gente, às vezes eu nem tô com tanta fome, tá? E inclusive, engraçado que eu fui percebendo algumas características do TDAH, assim, no meu dia a dia mesmo. Por exemplo, quando a gente saía pra comer, o Abner, às vezes o Abner tava bem mais com fome do que eu. A gente fazia o pedido e a gente ficava lá conversando, o Abner ficava super tranquilo, mesmo com fome. Eu não, gente. Eu sou aquela pessoa que eu fico olhando assim pra cozinha pra ver que horas que é o meu pedido. E eu fico olhando, será que é o meu? Será que não é o meu? E eu fico impaciente, extremamente impaciente. Às vezes, se eu vejo uma mesa do lado, pediu depois de mim, aí o dele sai antes, eu já fico, meu Deus, amor, mas olha essa coisa, eles pediram depois, como assim? E aí, de repente, pensar, nossa, Mafê, coisa de criança, adolescente. Não, é a disfunção do meu cérebro. Eu tenho um pequeno problema de esperar. Claro, como eu sou adulta, eu não crio confusão, eu não vou causar por conta disso, mas eu tenho essa inquietação de não conseguir esperar, de ficar agoniada. Às vezes eu nem tô com fome e eu fico agoniada pro meu pedido chegar logo. Eu tô dando um exemplo bem bobo, mas é um exemplo, tipo, meio dia a dia meu que eu posso falar pra vocês. Enfim, então eu tenho esse pequeno problema de às vezes não conseguir, não que não conseguir, mas ter essa inquietação de esperar. Outra coisa também é de ser estabanada. Sou extremamente estabanada, derrubo tudo. Às vezes, assim, eu faço uma coisa que, tipo, nem o Abner acredita que eu sou capaz de fazer. Sei lá, tipo, eu pus um copo de água, assim, no negócio de... Sabe esses porta-copos? Teve um dia, que no almoço e no jantar eu tive a capacidade de derrubar um copo inteiro de água no sofá. E aí você pensa, mas é por desatenção sua, você não prestou atenção, colocou de qualquer jeito. Não, gente, na minha cabeça eu coloquei o copo certinho. Mas óbvio que eu não coloquei. Mas eu também sou estabanada, derrubo tudo. Só tenho TDAH? Não necessariamente. Às vezes você só é estabanado, entendeu? O TDAH, às vezes, ele é meio banalizado, porque como são vários defeitos juntos, aí às vezes as pessoas acabam que acham que tem, ou que é só defeito. Mas não, é tudo isso que eu tô falando de uma pessoa só. Pode ser que quem tenha TDAH não tenha todos esses que eu tô falando, mas eu tô falando os que eu identifico. Outro que eu me identifico. Procrastinação.
Procrastinação muitas pessoas são, mas eu sou demais, assim. Em um nível que eu penso assim, bom, o TDAH também tem um nível de perfeccionismo. Por exemplo, eu sempre quero fazer que seja perfeito, que fique perfeito. E aí, se eu não... Às vezes eu penso assim, mas eu não sou capaz. Ai, não vai ficar bom. E aí eu fico adiando, porque eu quero que seja perfeito. Aí eu penso, não sou capaz. Então, não vou fazer. Outra coisa do TDAH é que a gente não consegue ter, por exemplo, assim, a gente não consegue chegar no nosso nível intelectual. Então, assim, por exemplo, a gente é inteligente, mas por conta do TDAH, ele impede que a gente, como que eu possa falar, haja no mesmo nível intelectual. Não sei se... Qualquer coisa eu deixo aqui uma legenda que eu já esqueci. Outra coisa, esquecimento. Quando eu era mais nova, eu conseguia lembrar mais coisas, mas hoje em dia, eu, como ficando adulta, né, fui tendo muito mais coisas na minha cabeça, eu esqueço as coisas muito rápido, muito fácil. Então eu sempre tenho que ter uma agenda anotando tudo. Eu lembro que quando eu tava na faculdade, eu tinha 17 anos, uma menina que estudava comigo falou assim pra mim, nossa, quando ela tinha 19, quando você chegar aos 19, você vai ver que esse negócio de agenda é besteira. Gente, eu tenho 25 e eu uso agenda. Pra mim, juro pra vocês, eu tenho um planner, eu tenho uma agenda e ainda eu faço tipo uma agendinha no meu celular, porque senão eu esqueço. Juro, a minha memória, ela é muito ruim. Outra coisa, dificuldade de concentração. Então, às vezes eu não consigo prestar atenção. Na escola eu sempre fui taxada como burra, porque eu realmente não conseguia prestar atenção na aula. Então eu não conseguia aprender com o professor. Tanto que hoje em dia eu sempre falo que eu nunca tive, às vezes, gente, na minha cabeça é muito loucura. Por isso que às vezes eu tô falando um assunto e aí eu mudo, porque na minha cabeça eu já tô em outro assunto, mas lembro que eu tô falando de outro. Também é um negócio de TDAH. Mas o que eu ia falar? Que às vezes por exemplo, eu acabava uma aula, aí alguém falava assim, nossa, essa aula foi tão boa que eu consegui prestar atenção do começo ao fim. Aí outra pessoa falava, nossa, é verdade. E eu ficava, nossa, é verdade, mas eu nunca consegui prestar atenção em nenhuma aula. Tirando agora da faculdade, da segunda faculdade, na minha primeira faculdade eu também não conseguia. Aí eu ia falar também que eu nunca pude falar, nossa, que eu tive um professor super foda, porque eu nunca consegui prestar atenção em nenhuma aula. Então assim, eu nunca consegui, não que o professor fosse ruim, não, eu que não conseguia prestar atenção mesmo por conta do TDAH. Então, me prejudicava bastante. Então, na escola, que eram matérias que eu não tinha interesse nem facilidade, eu ia mal, porque eu tinha que aprender sozinha. Então, hoje em dia, eu falo quanto que eu vejo, quanto eu sou inteligente. Porque se você for ver, eu meio que aprendi sozinha, gente. Sério. Eu não conseguia prestar atenção na aula. Então, assim, eu tinha que chegar em casa e estudar. Então, eu estudando era basicamente autodidática, porque ninguém mais me ensinava. Claro, às vezes eu pedia ajuda pra minha mãe contava no segundo colegial, eu acho, ou no primeiro, não lembro. Acho que nos 3 primeiros anos do colegial, eu não vou lembrar direito, mas minha mãe contratou um professor particular de física e de matemática pra mim, porque são matérias assim que eu tenho zero facilidade, não sou muito ruim. E aí com esse professor, como era só eu e ele toda hora chamava minha atenção, toda hora, e aí ele me explicava de um jeito que eu conseguia entender. Então assim, ó, professor foda desse professor aí que eu tive aula que ele me deu aula de física e matemática. Então, é basicamente isso, sabe? Agora, na faculdade, eu tive uma aula prática, inclusive eu fiz um vlog pra vocês. Eu vou deixar linkado aqui. Ai, gente, eu comprei uma paleta nova. Eu não vou mostrar com muitos detalhes, porque eu vou mostrar no vídeo de comprinhas. Eu já vou deixar linkado aqui. Provavelmente eu já devo ter postado. Enfim, o que mais? Então, voltando ao assunto, né? Eu tinha até esquecido que eu tava falando da faculdade. Quando eu fui lá, a professora começou a explicar, ela explicou sobre o sistema nervoso central de manhã. De manhã, eu super consegui prestar atenção em tudo que ela falou, inclusive foi ótima a aula. Já no período da tarde, eu tive muita dificuldade. Aí, no período da tarde, ela falou sobre o sistema... da alimentação. Gente, já esqueci. Eu sou muito ruim de... Outra coisa também, né? De relembrar exatamente os nomes do que eu já aprendi. Sistema... não. Acho que eu chamo de sistema digestório. Como eu já tinha estudado horrores antes de ir, eu não fiquei tão perdida porque eu já tinha estudado. Mas se eu não tivesse estudado, eu não ia ter entendido nada que a professora teria falado. Eu simplesmente teria concordado, mas não teria prestado atenção. Porque realmente eu não consegui prestar atenção na parte da aula da tarde. Na parte da aula da manhã, eu super consegui. Da tarde...
não rolou. O que mais? A gente age muito por impulsividade, né? Eu já falei, então assim, várias vezes eu faço alguma coisa que eu me arrependo depois. Outra coisa também, tipo, comentários. Às vezes eu faço algum tipo de comentário, na hora eu já me arrependo de ter feito. Aí às vezes o Abrir me chama de sem filtro. Mas não é, gente, porque na hora que eu fio eu já falei, entendeu? Não foi, ai, nossa, fiz pra machucar alguém, ou ai, meu Deus, eu devia ter pensado antes. Não, na hora que eu vi eu já falei, entendeu? É isso também é um outro problema. Que mais? Tentar lembrar de todos, né? Porque são muitos. Outra coisa. Às vezes eu não consigo me concentrar numa conversa. Então, por exemplo, se eu tiver com... inclusive eu vou contar pra vocês. Hoje eu tava com a minha psicóloga. E aí eu contei tudo pra ela. E ela começou a me falar uma coisa que, tipo assim, super me interessaria. Porque... era sobre o TDAH, o que eu posso fazer. Eu tive umas crises de ansiedade também. Ela tava me explicando como eu podia fazer. Eu tava olhando pra cara dela pelo celular, a minha cabeça tava longe. E ela falando lá. Aí depois eu falei, meu Deus, ela tá falando comigo. E tipo assim, era um assunto que me interessava. Então, às vezes, sei lá, às vezes eu tô numa conversa com alguém, aí a pessoa tá conversando comigo. Aí eu simplesmente dou um corte na pessoa. Aí a pessoa fica, nossa, que sem educação, não tava pensando. Mas não, é o TDAH, porque às vezes meu cérebro desliga, eu não sei do que a gente tá falando. Outra vez, várias vezes acontece, as pessoas falam que eu sou aleatória, mas não é. Por exemplo, a gente tá numa conversa, numa roda de amigos, e aí o pessoal tá falando sobre, sei lá, sobre o... deixa eu pensar no assunto. Sobre alimentação saudável, vamos supor, que é um assunto até que me interessa. Aí eu tô pensando aqui no que eu vou fazer semana que vem. Aí eu pego e faço uma pergunta pra pessoa, tipo, semana que vem você vai fazer a unha? Aí todo mundo fala, nossa, como uma fé aleatória. Mas não é, porque como eu tô pensando uma coisa na minha cabeça, eu simplesmente ignoro o que as pessoas estão falando e falo, nossa, uma fé, que sem educação. Gente, não é. A hora que eu vi, eu já falei. Então assim, hoje em dia eu tento fazer alguns exercícios comigo mesma de tentar entender. Putz, não, eu tô numa conversa, calma, eu sei que você quer falar, espera. Então assim, é bem complicado o TDAH, eu digo, porque às vezes as pessoas realmente, elas se confundem, né, com falta de educação. Às vezes a pessoa, não, mas não é que eu sou mal educada, é que eu tenho TDAH. Não é isso também, claro. Às vezes a gente tem umas atitudes que podem ser interpretadas como falta de educação, mas às vezes não é, sabe? Às vezes é simplesmente essa disfunção no cérebro que quem tem TDAH tem. Mas Fê, como que eu sei se eu tenho TDAH? Psicóloga e psiquiatra, só eles podem te dar esse laudo. Às vezes você nem tem, sabe? Às vezes é só, sei lá, falta de atenção, ou enfim. Outra coisa também é ansiedade. Ansiedade, né, também tem isso do TDAH. E aí acaba até gerando um pouco do assunto que eu tava falando pra vocês que eu queria falar sobre ansiedade mesmo. Esses dias eu andei tendo umas crises de ansiedade, que o coração começa a disparar. Nossa, gente, parecia que eu ia morrer. Meu coração começou a disparar tão forte, mas tão forte. Aí eu comecei a faltar o ar e eu tava tentando fazer exercício. Nossa, foi horrível essa sensação. Aí eu peguei, respirei fundo. Daí eu comecei a olhar assim o que tava na minha volta. Eu comecei 5 objetos brancos. Eu começava a tentar achar 5 objetos brancos que estavam na minha volta. E aquilo foi me acalmando. Eu acho que agora, por conta, né, da pandemia, da gente não saber do que tá acontecendo, de sempre só falar sobre morte, eu acho que às vezes isso tá gerando mais ainda ansiedade nas pessoas. Quem tem TDAH é ainda mais difícil. Só que eu queria falar uma coisa pra vocês, que outro dia eu recebi um e-mail. Mas quem tem TDAH não tem capacidade de fazer faculdade, não tem capacidade de crescer na vida? A gente super tem. Eu conheço pessoas que têm TDAH, inclusive pessoas bem próximas a mim, que hoje em dia são super bem sucedidas na profissão, conseguem viver normalmente, né? Eu sou exemplo disso. Eu tô na minha segunda faculdade e eu tenho plena certeza que eu vou finalizar a minha segunda faculdade. Então assim, é possível, mas claro que é preciso também de um acompanhamento. Eu tentei ficar sem a psicóloga, eu tinha finalizado, eu tinha parado de ir de fazer psicóloga em novembro, dezembro do ano passado. Eu fiquei, dezembro até abril sem fazer psicóloga. E aí eu tava me achando plena, né? Aí eu comecei a ter em março eu comecei a ter umas crises, aí em abril eu comecei a aumentar as minhas crises. Eu falei, meu Deus, eu preciso voltar pra psicóloga. E aí a minha psicóloga falou que acho que provavelmente eu vou ter que voltar a tomar remédio pro TDAH, porque, gente, a terapia, ela é interessante quando é algo assim, terapêutico mesmo, sabe? Que você precisa melhorar, sei lá, eu sou muito ciumenta, às vezes eu sou muito ansiosa, eu sou, sei lá, muito procrastinadora, não sei. Quando é algo do cérebro, aí é químico, então aí precisa de remédio, que nem depressão, TDAH, enfim. Eu sou extremamente hiperativa, dá pra perceber, né?
Enfim. E aí, gente, complica a nossa vida. E por que eu falo tanto sobre esse assunto aqui? É igual eu comecei a falar no começo do vídeo, que é um assunto que eu vejo hoje em dia que as pessoas não têm conhecimento e acaba tratando quem tem TDAH como mal educado, como preguiçoso, como relaxado. Inclusive, o que me identificou muito, né, o Fiuk. O Fiuk, ele tem TDAH. E aí, ele é muito criticado lá na casa, às vezes pelas coisas que ele faz. Só que às vezes não é nem culpa dele. Tipo, é por ele ter essa decisão no cérebro mesmo, sabe? E é bem complicado. E eu gostaria de falar isso pra realmente chegar ao conhecimento das pessoas que não é preguiça, não é falta de interesse, não é falta de cuidado, não é pessoa mal educada, não, é que realmente a gente tem essa disfunção cerebral e às vezes, né, atrapalha a gente no nosso dia a dia, na nossa vida. Aí eu vou contar pra vocês, assim, outras coisas, né, que eu queria falar sobre a procrastinação, o que eu tenho feito pra me ajudar nessa parte de procrastinação. Então, vamos lá. Outra característica do TDAH que também tem um pouco de a ver com a procrastinação é a falta de, por exemplo, às vezes, ou eu vou dar o exemplo de hoje, eu já pensei assim, nossa, amanhã, isso ontem eu pensei hoje. Ontem eu pensei hoje, acho que vocês entenderam, né? Ontem eu pensei sobre o dia de hoje. Nossa, amanhã vou ficar a tarde inteira gravando vídeo, vou gravar vídeo disso, vou gravar vídeo daquilo, vou, nossa senhora, fazer reels, vou fazer um monte de coisa, amanhã ninguém me segura. Ai, hoje eu acordei, nossa, é hoje que eu vou fazer. Aí foi chegando de tarde, ai, eu preciso estudar, ai, eu preciso fazer tal coisa. Aí eu fui só procrastinando. Aí, em resumo, agora são 4 horas da tarde, era pra eu ter começado a gravar vídeo às 2. O que vai me acontecendo? Eu vou perdendo o interesse do que eu me programei pra fazer. Isso é muito ruim e acaba também indo na ideia da procrastinação. Então, o que eu fiz pra eu parar de procrastinar? Primeiro, eu tinha feito uma agenda. Eu tenho minha agenda e eu tenho outro cronograma que eu faço no bloco de notas. O cronograma da agenda é do tipo, o que eu preciso fazer no dia de hoje. O cronograma que é do meu celular é assim, os horários certinhos. Então, vou acordar às 7 horas da manhã. Das 7 às 8, eu vou meditar e vou orar. E vou ler meu livro que eu tô lendo. Aí, das 8 às 9, eu vou fazer posts pro vídeo de estilo de vida da Mafê. Aí, das 9 às 10h30, mais ou menos, eu vou pra academia fecha às 10, eu vou pra academia, aí até eu voltar, às vezes eu lavo a louça, enfim, então por isso que eu ponho 10h30. Aí tá, daí das 10h30 a, sei lá, meio-dia, eu vou começar a editar um vídeo. Aí depois eu vou começar, então assim, eu coloco todos os meus horários, tudo que eu vou fazer no dia, exatamente como eu falei, tipo, horário por horário, sabe? Às vezes eu coloco até horário de almoço, horário que eu vou fazer comida, horário que eu vou fazer meu lanche da tarde, todos os meus horários mesmo eu ponho. A agenda, como eu falei, o que eu quero fazer no dia de hoje. Então, por exemplo, hoje na minha agenda tá academia, gravar vídeo tal, psicólogo, então assim, tudo que eu tinha pra fazer hoje. Então isso já vai me ajudando. Então assim, o que eu pensei hoje quando eu tava procrastinando? Bom, por exemplo, eu fiquei estudando, né? Não foi tão procrastinação, porque eu também tinha colocado isso na minha agenda, então eu acabei trocando. Então, às vezes acontece de eu trocar o que eu tenho pra fazer nos horários. Só que daí que acontecia? A princípio, a minha ideia era das 2 às 3 dar uma estudada e aí começar a gravar vídeo. Só que daí eu fiquei enrolando. Fui começar a gravar vídeo 20 pras 4 e agora já é 4h10. Então, acontece assim, sabe? Mas eu pelo menos falei, bom, eu tinha colocado pra gravar, acho que 4 vídeos. Eu pensei, não, pelo menos 3 vídeos hoje eu vou gravar. Então, pelo menos essa a minha meta. Então, assim, a primeira dica é, se você é só um procrastinador ou se você tem TDAH, o que eu vou falar agora eu acho que vai adiantar pros dois. Você pega e coloca tanto na sua agenda, tudo que você tem pra fazer no dia de hoje e também coloca exatamente os horários do que você vai fazer cada coisa. Isso já vai ajudar. Então, tipo, no lugar você põe o que precisa ser feito e no outro o horário que precisa ser feito. Por que é interessante isso do horário? Porque já aconteceu muitas vezes de eu colocar só na minha agenda, tipo, eu preciso gravar tal vídeo. E simplesmente não gravar porque eu fiquei procrastinando. Aí quando eu tenho horário, eu já meio que me forço, tipo, não, eu preciso fazer isso. Porque senão não vai dar certo todo esse meu planejamento da semana, por exemplo. Então, isso já vem me ajudando bastante. Outra coisa que isso é bom também, essa aí é uma dica mais pra quem tem TDAH.
por exemplo, claro, não deu uma coisa certa hoje. Por exemplo, hoje eu acordei 7h10, era pra eu ter acordado umas 6h30. Aí, beleza, então, não deu tempo de eu fazer tudo. Aí, por exemplo, tava sem internet, aí eu não consegui fazer a minha meditação guiada. Aí eu falei, não, então tá bom, não consegui fazer agora, mas à tarde, fim da tarde, eu faço. Aí, beleza, fui resolvendo a minha vida, aí eu não consegui fazer os posts que eu queria. Aí eu pensei, bom, não vou seguir agora, mas quando eu voltar da academia, eu faço. Voltei da academia, coloquei a batata pra cozinhar, que eu ia fazer escondidinho. E aí eu peguei, fiz minha psicóloga, depois da minha psicóloga, eu peguei e falei, ó, agora eu vou fazer os posts. Fiz o post. Então eu tô meio que me guiando assim, sabe? Tipo, preciso fazer tal coisa, só que se não der certo, não tem problema. A gente tem que encaixar em outro horário. Se também não dá certo de fazer em outro horário, a gente faz no dia seguinte, mas o importante é fazer. Porque além, né, de eu ter esse negócio de procrastinar, eu tenho isso de me culpar muito. Tipo, ai, nossa, não fiz, meu Deus, é agora, o mundo vai acabar. A minha psicóloga sempre fala, o mundo vai acabar se você não fazer tal coisa nesse horário que você falou, ou talvez hoje, no dia que você programou. Não vai acabar. Então, minha filha, relaxa, se programa pra fazer no dia seguinte, ou no momento que der, sabe? Então, eu sempre tento pensar dessa maneira, tipo, não deu tempo pra fazer hoje, tudo bem, mas amanhã a gente dá um jeito de fazer. Então, é isso que eu tô fazendo pra me ajudar a não procrastinar. Só que o meu problema também é que eu, por exemplo, eu comecei a fazer isso exatamente certinho essa semana. Aí eu sei que daqui a algumas semanas eu já vou perder toda essa minha força que eu tô tendo essa semana. Tipo, nossa, preciso colocar os horários. Então, eu vou me focar de fazer pelo menos por 30 dias, que é criar um hábito. Então, eu vou meio que me obrigar por 30 dias fazer exatamente assim. Tirando de final de semana, né? Que de final de semana eu tiro mais pra relaxar. E caso eu faça alguma coisa de trabalho legal, aí se não der, não deu também. Mas durante a semana eu vou me forçar. Então, às vezes é isso, sabe? Colocar meio que uma meta mesmo pra conseguir cumprir. Porque, gente, é difícil. Não tá fácil. Mas a gente vai conseguir, a gente consegue. Inclusive, né, eu tava conversando com a minha psicóloga hoje, aí ela falou assim, nossa, Mafê, eu acho que às vezes você não entende como funciona o TDAH no teu cérebro. Que às vezes você quer fazer sozinho, às vezes você quer dar conta, mas assim, você não entende que às vezes não dá certo porque você tem, né, esse problema do TDAH. Aí ela até disse que semana que vem, né, na minha sessão da semana que vem, a gente vai ficar praticamente só falando sobre isso. Dela me explicar, tipo, ter uma aula de TDAH, sabe? Se vocês quiserem também, eu posso depois passar mais informações pra vocês. Porque às vezes, realmente, eu falei pra ela, nossa, às vezes eu não tenho, acho que a noção de como que o TDAH pode afetar na minha vida. Porque eu sempre tento, como assim, vamos dizer assim, como a sociedade fala muito disso, de, não, você tem que assumir as suas responsabilidades, você já é adulto, não sei o quê. Eu acabo indo meio nessa pilha, de tipo, não, mas eu já sou adulto, eu preciso ter a responsabilidade de falar, não, eu preciso encarar a vida, né? Vamos dizer assim. Então eu acabo tendo muito isso comigo, de achar que é um defeito e não uma disfunção do meu cérebro. E aí ela disse que vai ter essa conversa comigo pra eu entender e parar de me culpar tanto, sabe? De achar que às vezes é uma preguiça minha que na verdade não é. Eu confesso que até eu às vezes tenho preconceito comigo mesma, assim, tipo, cara, não é possível que você é tão desfocada a esse ponto, porque acontece muito isso comigo. Eu tava super empolgada a ficar fazendo aqueles vídeos daquele aplicativo de música, sabe? Aí eu fiz alguns, achei péssimo, achei horrível meus vídeos. Aí eu peguei, juro, teve um dia que eu fiz acho que uns 5 desses, eu nunca postei nenhum. E simplesmente desisti, porque eu acho que eu não sou capaz. Então, assim, é bem complicado. E eu gosto de falar sobre esse assunto, porque sempre vem meninas ou que desconfiam que tem, tipo, me agradecer, sabe? Eu já recebi e-mail, tipo, nossa, Mafê, em ver você fazendo faculdade, indo atrás do que você quer fazer, eu comecei a fazer faculdade também, eu também tenho TDAH, eu sei quanto é difícil. Então, tipo, é pra vocês que eu faço esse vídeo, sabe? E querendo ou não, tipo, o que eu faço, eu acho que eu dou muito minha cara a tapa, porque eu me exponho demais. Tipo, eu expondo a minha fragilidade aqui, mas que eu penso que é pra ajudar alguém. Então, assim, claro, as pessoas usam isso contra mim, mas se eu tô ajudando pelo menos uma pessoa, eu já fico feliz que eu tô ajudando. Ai, a vida é bem difícil, né, galera? Mas é isso, se vocês tiverem alguma dúvida sobre, talvez, se às vezes alguma coisa que eu falei, você se identificou desde não prestar atenção, ser impossível, as pessoas criticarem esse seu jeito, enfim,
procura um psicólogo, procura um psiquiatra. Na verdade, começa por um psicólogo, que no meu caso, eu comecei por um psicólogo e aí me indicou o psiquiatra. Aí foi o psicólogo junto com a psiquiatra, ao contrário, uma psicóloga junto com o psiquiatra e diagnosticaram com o TDAH. Não dá pra você também, por exemplo, eu falei aqui e você ter certeza que você tem e não ir atrás de um laudo mesmo, sabe? Porque às vezes assim, você vai estar se frustrando à toa, vamos dizer. É bem mais interessante você conversar com alguém que seja da área, que tenha conhecimento, antes de você se autodiagnosticar. Às vezes a gente tem essa mania, né, de se autodiagnosticar das coisas. Não, a gente é interessante procurar um profissional da... E se você tem TDAH, gente, não acho que você é incapaz. Eu sou prova disso. Tenho TDAH, já tô fazendo a minha segunda faculdade. É possível sim. É mais difícil pra gente? É mais difícil pra gente. Bem mais difícil. Porém, não é nada é impossível. E se você conhece alguém, família, ou marido, ou filho, ou sei lá, for, tenha mais paciência com a gente. Sério, tenha mais paciência. Na minha época, quando eu era nova, não se falava de TDAH, tá, gente? Não se falava disso. Falava de apenas hiperatividade e pessoas hiperativas eram consideradas mal educadas. Eu não conseguia ficar parada assistindo um filme. Eu sempre queria mudar de brincadeira. Na verdade, eu só descobri mesmo de TDAH depois de grande, porque eu sempre fui diagnosticada com déficit de atenção e hiperatividade. Como na minha época não se falava muito sobre esse assunto, a minha psicóloga, o psiquiatra, eles acabaram nem falando sobre esse nome pros meus pais. Então, até então, eu achava que eu tinha só realmente o déficit de atenção com a hiperatividade. Aí, esse ano passado, que eu voltei a fazer psicóloga com a mesma psicóloga de quando eu era mais nova, e ela falou, não, você tem um TDAH sim, querida. Não acho que é só déficit de atenção e hiperatividade, não. Agora vamos para um momento difícil, então vou ter que ficar em silêncio. Deixa eu baixar vocês. O espelho tá quebrado, então eu não consigo deixar ele retinho. Ai, não vou conseguir sim, calma. Pra variar, não deu certo. Ai, gente. Eu não quero desistir de conseguir um dia. Porque pra vocês terem uma noção, quando eu era mais nova, eu não falava pras pessoas que eu tinha hiperatividade, déficit de atenção. Eu tomava remédio porque quando eu tinha 12, 13, 14... Assim, eu comecei a tomar remédio acho que eu tinha 16. Acho que eu tinha de 15 pra 16 anos quando eu comecei a tomar remédio. Eu não contava pra ninguém, que ainda existia muito preconceito. Quando eu fazia psicóloga, psiquiatra também não contava pra ninguém. Já hoje em dia, fazer psicóloga, psiquiatra e tomar remédio é algo mais normal, normalizado, né? Mas o TDAH ainda não é normalizado e ainda existe muito preconceito. Acho que passar um batomzinho e finalizar o vídeo. Se bem que eu me sujei toda de rímel Reverence da MAC. E é esse vídeo, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, clique no gostei, se inscreve aqui no canal. Um super beijo e até o próximo.